A partir de agora, a gente vai fazer uma análise sobre a quebra de silêncio do presidente Yuri Romão. Tá? Depois de um longo tempo, sem dar uma entrevista, Yuri Romão escolheu falar, né, para a Rádio Jornal, recebeu o repórter Antônio Gabriel na mesa da presidência, na sala da presidência, para uma entrevista de mais de uma hora, em que a entrevista acaba passando por temas necessários, temas que dizem muito sobre o ano. Em alguns temas a entrevista apenas passa. Yuri Romão joga algumas informações, joga algumas visões e elas passam um pouco. Mas, de alguma forma, o conjunto do conteúdo ele abre várias possibilidades de debates, ou mais do que isso, ele nos obriga a alguns debates. Eu diria que essa entrevista, que eu sinceramente nem queria ter visto, porque tudo que a gente está consumindo do esporte esse ano já gera quase que um mal-estar mesmo. E a gente sabe que vai ouvir coisas repetidas que acabam gerando irritação. Eu realmente queria até ler o que eu li, ver as reportagens que foram publicadas, mas os constantes pedidos para que a gente fizesse aqui uma análise dessa entrevista me fizeram ter o cuidado de ouvir e de ver todo o conteúdo. Eu diria que essa entrevista ela se desenvolveu em 5 frentes. Uma de uma tentativa de humanização do próprio Yuri. Perguntas que foram feitas ali no começo, no final, em que Yuri ele fala da sua vida fora do esporte, em que ele fala do seu trabalho, em que ele fala de como sua família está sendo atingida, em que ele dá até um testemunho que eu acho necessário que seja dado, que dirigentes façam, de que as coisas precisam ser separadas. Por mais que o contexto de Yuri Romão, como presidente do esporte, seja um contexto suscetível a muitas críticas, por mais que seja um contexto de realmente ter uma pressão política que ele não teve nos primeiros anos do seu mandato e que começa a vir, é natural que ele passe a ser mais questionado, mais pressionado. Mas eu também acho que é correto quando ele cita exageros, como, por exemplo, pessoas que vão ao perfil do instituto que ele tem, xingar ele nesse perfil, criticar a família, ou mesmo esse carro de som que circula no Recife, parar na frente do prédio dele, tá? Eu acho que a esposa, as filhas, a família não são alvos e não devem ser alvos, tá? De uma perseguição maior na questão política eleitoral. E eu acho que é importante que tenha tido espaço até para que ele fale desse outro lado, mas repito, para mim, numa tentativa intencional de criar uma humanização, digamos assim, em tentar separar o Yuri Romão pessoa do Yuri Romão presidente. Nem sempre isso é possível, mas eu sempre acho positivo quando alguém que tem um cargo público, e ser presidente de um clube de futebol é um cargo público, abre um pouquinho esse lado. Ainda que eu tenha percebido de forma muito clara que ele tenta abrir esse lado da humanização para amenizar todo o desgaste que se elevou muito depois dessa venda da operação do jogo, da operação do controle do jogo, tá, para uma empresa desse esporte Flamengo. Como a gente debateu e fez 2 vídeos sobre isso, talvez tenha sido assim tudo que não podia acontecer para Yuri Romão em relação a desgaste
pessoal, moral, veio com esse jogo contra o Flamengo, a venda dessa operação. Ponto. Essa foi uma das frentes. As outras 4 frentes que realmente interessam para o debate aqui, elas giram em torno de movimentos políticos, da culpa assumida no futebol, da situação financeira e desse jogo contra o Flamengo, tá? Não sei se vocês querem seguir essa ordem. A gente tem conteúdos Não, sobre siga a ordem que você a planejou aí. meia-culpa financeira, a meia-culpa de futebol, a situação financeira e essa questão do jogo contra o Flamengo, tá? Se for para seguir a ordem, eu queria só falar rapidamente sobre os movimentos políticos, porque ele cita algumas vezes a reunião que teve esses dias com ex-presidentes. Ele cita com todos os ex-presidentes, ele acha que fala isso. Na verdade, foram com poucos ex-presidentes. Ele não se sentaria hoje numa mesa com Luciano Bivar, por exemplo. O próprio Milton Bivar, ele próprio fala que nunca conheceu, que falou uma ou 2 vezes com o Milton Bivar. Mas eu acho que o Uri ele fez sinalizações quando perguntado sobre a cisão do final do ano passado. Mas foi a versão dele. Ele não se coloca e ele não pede desculpas como se tivesse errado na cisão. Ele explica a cisão e até abre como possibilidade de retomar elos com Gustavo do B, com o grupo de Gustavo do B, que ele faz elogios, mas ele não traz, ele não assume que a versão de Gustavo do B, do rompimento, que a versão do grupo que rompeu contra ele é a correta. Ele faz isso dentro da visão dele. Então, só queria sinalizar que eu percebi gestos políticos ali. Quando ele elogia Milton Bivar, ele está fazendo um gesto ao grupo de Milton Bivar. Quando ele se refere ao rompimento, e das várias vezes que ele tenta deixar claro que ele não quer continuar no clube. Só que lá no final da entrevista ele fala assim: é um cenário impossível, praticamente. É um cenário impossível, ou quase isso. Ele nunca coloca como uma afirmação contundente que ele não pensa em continuar no clube. Então, essas sinalizações políticas, elas são percebidas ao longo de toda a entrevista. E a entrevista, ela foca nos erros dessa temporada. E eu peço para que Márcio passe o primeiro slide, porque Yuri Romão, ele fala sobre os erros que cometeu no futebol, tá? E eu vou começar lendo um trecho que ele diz o seguinte: o valor estimado iniciou-se com 15 milhões, mas vimos que, com isso, não faríamos nada. Depois passamos para 20 milhões, 25 milhões, até que fizemos uma operação maior e esse número subiu mais, tá? Esse trecho em branco é uma afirmação da reportagem, no caso aqui uma reportagem do NE45, a partir da entrevista que ele deu para a Rádio Jornal. 58 milhões é o valor que se fechou os direitos, né, que o Sport adquiriu, mas depois ainda teve Ramon, já vai para 59 milhões e assim vai. Mas aí ele está falando especificamente... Eu acho que 58 é com o Ramon, se eu não me engano. Tá. Então ele está falando especificamente ali do começo do ano. E aí ele entra de novo numa questão que tinha sido falada por Guilherme Falcão lá no começo do ano, sobre a presença de parcerias na compra de atletas. Ele diz que teve uma operação só em que os proprietários de um atleta, que prefiro não citar, que queria colocar um atleta aqui no Sport para jogar. Eles falaram com a gente e chegamos a esse acerto, onde pagamos os salários e eles seguem com 100% do passe do atleta. Essa declaração de Yuri Romão é uma das partes da entrevista que ele fala sobre os erros no futebol. Mas o que me incomoda muito, Cássio e Cauê, não é que ele admite os erros. Ok, ele admite os erros.
é que ele trata os erros como algo muito menor. Eu acho que ele não dá a gravidade exata do tamanho das consequências geradas por esses erros. Tá? Eu acho que ele nem sabe que o que ele está falando aí não pode ser. Em tese, Exato. pode. A história da parceria para compra de jogador, isso é um absurdo, pô. Isso é de um tamanho absurdo. Que realmente, é como o Cássio, ele não sabe. Talvez ele não saiba, a FIFA acabou. Eu sei que ele sabe, mas ele não mede as palavras. Assim, é um Desde dirigente 2014, eu postei no Twitter, Cássio. Desde 2014. Ele não pode empresário. Só clube de futebol pode ser dono de ou ele explique melhor, ou ele consiga explicar melhor nas palavras o que ele quer dizer, ou fica realmente a critério da gente, pela afirmação dele, levar pelo que a gente está levando. De que o esporte está cometendo algo que é muito estranho. Já que a gente começou diretamente, né, nesse ponto, eu vou pedir para Márcio passar o slide, porque não é possível que o Uri não saiba. Tá? Repito, houve um momento nessa temporada, lá no começo, que esse assunto veio à tona. Tá? E eu vou trazer uma matéria de Daniel Leal, do GE. Tá? Essa matéria ela é do dia 17 de janeiro. Foi pós-Carlos Alberto, quase toda certeza. Isso, exatamente. Esporte atua em parceria com agentes do mercado para viabilizar reforços de alto investimento. A matéria não está completa aqui, a gente está com trechos da reportagem. Tá? E o trecho começa dizendo: o Sport projetou no início do ano passado uma receita de aproximadamente 70 milhões, 69 milhões. Este ano, com acesso à Série A, a nossa reportagem teve acesso que as mesmas projeções estão na casa dos 183 milhões. Esse foi o orçamento que o Sport publicou, né, como o Cássio também informou na época. E aí a matéria situa que o Fortaleza teria 387 milhões. A introdução para as falas de Guilherme Falcão. Com esse cenário, o Departamento de Futebol do Sport precisou utilizar o que o diretor de futebol Guilherme Falcão chamou de criatividade. Em entrevista ao GE, o dirigente explicou que o clube adotou duas estratégias básicas na atual janela de transferências. A primeira que ele explica, e não está aqui no recorte, é pagar tudo parcelado. Que grande estratégia. Dentro da gestão, né? Dentro dos 2 anos de gestão. Pagar tudo parcelado. E a segunda, ele entra nesse assunto que Uri resgatou. Obviamente que o valor que a gente tem hoje em orçamento, ele não seria suficiente por si só para fazer vencimento a essas operações que a gente está implementando, certo? Então, a estratégia de desenvolvimento tem 2 vieses. E aqui eu entro. A estratégia desenvolvida foi a prospecção de investidores que entram com o esporte no risco de sucesso da operação. Ou seja, está realizando aquisições em parceria com investidores dispostos a atuarem como parceiros de investimentos. Isso fala de Guilherme Falcão. Isso quer dizer que o rendimento, a remuneração do investidor, ela vai estar atrelada a uma possível potencial revenda desse atleta no futuro, em que o ganho que ele vai ter vai ser maior ou menor a depender do sucesso da operação, explicou Guilherme Falcão. Perguntado sobre quem seriam os agentes de mercado que estão em parceria com o esporte nessas tratativas, Falcão afirma que quando as operações forem concluídas, o clube informará os detalhes. Ponto. Um dia depois, Guilherme Falcão foi a uma entrevista na Rádio Jornal e disse que não existiam investidores. Por quê? Porque Guilherme Falcão descobriu depois dessa entrevista ao Globo Esporte que isso é proibido. Essa operação... Apresentaram a ele o que é o futebol. Essa operação é proibida. Então, Guilherme Falcão, na primeira entrevista que pôde dar depois, ele disse que o Sport não fez nenhuma contratação em parceria com investidores. Tá? E esse último parágrafo, que ele disse que quando fecharem as negociações ele ia explicar, obviamente ele não explicou, porque ele não poderia explicar. Passa mais um slide, Márcio, por favor. Inclusive, Fred, só um contexto aí dentro que é importante, quase toda certeza que ele que procura a reportagem do GE para contar essa versãozinha dele. Por Exatamente. quê? Porque estava levando porrada, bombardeado
pela contratação de Carlos Alberto, que já tinha sido um absurdo, e o Sport pagar, e aí levantou essa questão. O Sport já tinha gasto com o Matheus Alexandre, quase toda certeza. O valor já tinha sido anunciado no Matheus Alexandre. E aí vem o somatório de Carlos Alberto. E aí, como não aguenta pressão, veio para querer jogar, empurrar a verdade para a realidade. De colocar, ó, bonito com o peito aberto. Só que infringindo nas normas da FIFA. Simplesmente. E aí, Márcio, pode passar um slide, por favor? Tá? É demais. Porque esse slide é só para mostrar que numa matéria de 2014 e depois uma matéria do jornal O Globo de 2014 e depois uma matéria de Rodrigo Matos no UOL em 2020. A FIFA proíbe empresários e fundos de investimentos de serem donos de passes de jogadores. Tanto que hoje, até reforçando, Fred, vários clubes são de empresários, se disseminou isso daí, clubes de empresários, ou que empresários têm gerência dentro, porque o Tombense, por exemplo, porque os empresários passaram até a necessidade de ter um clube no qual eles vinculem o jogador. Isso acontecia lá atrás com o Juan Figuer, que tinha um clube lá no Uruguai, né? Somente para isso. O clube mal jogava campeonato. Porque eu acho que no Uruguai não precisava jogar o campeonato, tal. No Brasil precisa jogar campeonatos para aquele clube poder ter jogadores vinculados a ele. E aí alguns clubes passaram a pelo menos disputar alguma competição aqui no Brasil vinculados a empresário para que esse subterfúgio pudesse ser utilizado e os empresários continuassem a serem donos de jogador. Mas isso que foi dito da operação do Sport não existe, não pode. Não pode. Não pode um clube colocar-se dono de um jogador sem ter um vínculo empregatício de 1 ano, de 6 meses com um jogador. Tanto que as compras que foram feitas pelo Sport, os jogadores têm contratos longos. Então, se for em relação a qualquer um desses jogadores, tem contrato longo com o Sport. E aí, como o Sport construiu esses contratos, não sabemos. Mas os vínculos estão com o Sport, se for um desses jogadores comprados. Agora, saber o que aconteceu, aí só a Coreia do Norte para abrir o sigilo. E assim, Yuri, ele em alguns momentos, e eu vou tratar sobre isso mais na frente, em outro trecho da entrevista, ele parece pesar em alguns. Quando ele está se sentindo acuado, quando ele está na defensiva, ele é muito contundente em alguns argumentos. Ele acaba gerando problemas quando ele age dessa forma. E aqui me parece tá? Quando a gente já viu esse ano, Cássio, Cauê, Yuri sendo mais apertado em relação ao tema Carlos Alberto. E ele soltou aquela história da cláusula de recompra. Né? Foi dentro do programa lá, Léo Medrado e os Traíras. A gente até ficou assim, assustado como é que passou uma frase daquela, que foi uma frase desastrosa, Cássio. Não está na hora de considerar, com todo respeito, que Yuri, enquanto presidente do Sport, eu estou sendo muito específico, ele simplesmente não sabe se expressar. Assim, simplesmente assim. Porque, assim, é aquela frase desastrosa, difícil é não ter uma frase desastrosa. Eu nunca vi assim. Veja que difícil Yuri Romano dar uma entrevista. Difícil, Cauê, é Yuri Romano dar uma entrevista que não seja desastrosa. Então, assim, me incomoda um pouco a gente não é difícil não ser. Assim, poucas vezes eu vi assim, um dirigente numa função nessa, assim, um presidente de um clube de primeira divisão, que é o caso do Sport, ainda nas próximas 10 rodadas, não conseguir organizar uma frase dentro do assunto específico que não termine virando tsunami contra ele mesmo. Assim, ele fala uma coisa que no fim da frase é contrária a ele. Assim, isso é impressionante. Mas são todos, Cássio. Veja, lembrar Guilherme. A gente acabou de relembrar os recortes aí de entrevistas de Guilherme. O ano passado teve o Paiva Tour, pô.
No ano passado, não. No ano passado, para esse ano, Paiva-Tu. Não, a gente conversa com as esposas dos jogadores para convencer as outras esposas de como o Paiva, não sei o quê. Pô, não tem uma entrevista. Esse ano teve a Filhinha do Perdão. Filhinha do Perdão. A de Pedro Lima. Não sei se foi Guilherme ou se foi Rafael. Pô, agora fica difícil. Pô, se não tem dinheiro, se ser liso é ruim, quando vem jogador. Não, agora achou ruim quando pegou dinheiro, né? Porque todo mundo tá vendo. Assim, são entrevistas que é difícil você não achar uma entrevista. Inclusive, eu já disse isso algumas vezes. É difícil ter entrevista que a gestão do esporte dê, que os caras não levantem na fita para você cravar em cima da cabeça, pô. É difícil. Porque é sempre dando munição. Sempre dando munição. Mas no caso de Yuri, porque é o presidente, você tem razão, Coy, mas no caso de Yuri, que é o presidente, que obviamente fala mais e precisa falar mais, porque é o presidente do clube, é uma opinião que ainda que tem mais relevância sobre os outros. Quando teve essa entrevista, assim, eu falei assim, aquela do Atlético Goianiense, que sempre foi marcante, aquela em 2023, pô. A do Atlético Goianiense, antes de começar um jogo ali na reta final da Série B, e fazendo agrado, assim, não, que é o time que nós tememos, assim, no jogo da Ilha do Retiro, assim, uma maluquice. Não é desconexão de realidade, total. Não só para o esporte, como futebol. Então, assim, mas aquilo foi 2023, já não era a primeira frase ruim. Então, quando tem aquilo, a gente tá agora, aquele era o final de 23, a gente tá agora no final de 25. E de lá para cá nunca foi diferente. Assim, é impressionante, tá? Assim, mas enfim, tem outras aqui, outras frases para abordar ainda, né? Então, eu acho que isso é um ponto, como o Cássio estava construindo, de que a gente sabe, Cássio e Cauê, que essa entrevista ela foi para tentar conter danos, concorda? Que ele vinha da parte de Yuri, claro, né? Da parte de Yuri, numa semana muito... Veja, a linha de estratégia do clube provavelmente era essa, olha, vou botar o presidente, tanto que entra, eu não escutei entrevista, eu estou pegando tudo por aqui, ou de coisas que eu vi pelo Twitter. Pelo site. Porque minha saúde mental agradece. Mas, pelo que você disse que iniciou a questão de família, é justamente aquela coisa, primeiro totalmente, por aqui, totalmente, eu preciso humanizar a coisa, porque o que vem adiante é difícil. Então, preciso primeiro, justamente a estratégia de linguagem para você tentar amenizar a pauleira que vem depois, a cipuada que vem depois. E você tem um plano de fazer uma entrevista no momento que ele está vivendo uma perda de popularidade, ou até mais do que isso, um desgaste já quase irreversível de imagem, muito, muito agravada pelo jogo contra o Flamengo, pela venda da operação. E aí ele vai abrindo outras feridas. Repito, essa fala dele pode gerar um outro problema para o clube. Ele vai ter que agora, eu não sei se alguém vai conseguir perguntar em algum momento, se o clube vai mandar uma nota oficial, ele vai ter que dizer que isso não existe, na verdade. A declaração errado. Que vai ter que ter que ele se expressou errado. A frase oficial vai chegar, que a gente já sabe. Ele se expressou errado. Mas são muitas vezes em que ele se expressa errado, tá? Antes da gente ir para um tema mais sobre a questão financeira, ainda sobre futebol, eu vi, Cauê, que você citou nas redes sociais um incômodo também com um trecho em que ele explica o processo de escolha de jogadores. Exato. Né? Pode trazer o teu comentário em relação a isso, Cauê. Que ali, Fred, ele coloca que no início do ano existiam como se fossem 3 frentes que se reuniam. O treinador com sua comissão técnica, que passavam para a gestão o perfil do jogador desejado, os analistas de desempenho, o scout, análise de desempenho, algo aí nesse sentido,
não me lembro o termo correto que ele utiliza, que ele cita, acho que são 3 pessoas, e a vice-presidência de futebol, que eu imagino que ali no momento seria Guilherme, né? Ali como a pessoa forte do futebol. E que, a partir do pedido de Pepa, de Pepa da sua comissão, os analistas de desempenho traziam nomes e eram colocados à mesa e ali se fechava. Até ali tudo bem, porque para mim é tão natural que o processo parta daí. Só que você vai escutar, você sai daquela sala e que vídeos eram colocados para ver, para que o treinador visse, até porque Pepa é um treinador estrangeiro, com a passagem pelo Cruzeiro, mas não tinha, e é até natural, que não tinha um conhecimento tão profundo de vários jogadores do futebol brasileiro. Então ele poderia conhecer alguns que ele tem enfrentado, enquanto estava no Cruzeiro, outros que ele passou a conhecer pela temporada que ele estava aqui no Sport, mas ele não tinha, vamos dizer, um cardápio variado de leque, e que lógico que os scouts iam poder ajudar nesse sentido, os analistas de desempenho nesse sentido, e que Yuri deixa ali no que eu consegui entender que depois que esse nome era dado, era passado para dar o match, era um vídeo, tipo, os melhores momentos do cara ali, do que o cara tinha que poderia encaixar no que Pepa pedia. Até aí você fica, o cara está sendo literal na maneira de dizer, até o momento que prossegue o texto da entrevista e entra no ponto que Yuri diz, o que foi que deu errado? Existia isso. Mas a partir de agora, a gente passou a conversar com outras pessoas. Eu disse, não, peraí, pô. A turma ia, o scout olhava bonitinho os números lá, passava números legais dos jogadores, que encaixavam no match do que o treinador queria. Via o vídeo do DVD, que lógico que os scouts vão passar o que é bonito, o que eles acham, pro treinador. Lógico. O cara precisa reforçar no vídeo o que ele imagina que o jogador tenha que agrada aquele treinador. E simplesmente, ninguém, quando foi comprar Carlos Alberto, ligou para alguém, bicho, tem o termo que eu usei nessa postagem. Tem um brother no Botafogo, não? Ou que passou pelo Botafogo? Para eu perguntar lá, não é que eu vai perguntar ao presidente do Botafogo, o diretor do Botafogo, não, alguém, porra, Carlos Alberto, operação da porra, maiores investimentos, ali era o maior investimento da história do esporte, se não for o Cássio me corrija, mas Ribeiro ainda não tinha chegado, porra, maior investimento, não é negociação dessa, você tem que escutar ex-treinador, para saber de comportamento do jogador, perfil do jogador, para ver se encaixava certinho, não ficar apenas no vídeo e nos números que o meu análise de desempenho deu. Pelo que Yuri deixa transparecer, não ocorreu. E aí, Cauê, o que me incomoda nessa entrevista confesso que até esse trecho, por exemplo, eu estava ouvindo a entrevista e não estava no mesmo tom dos comentários que eu lia. Entrevista desastrosa, entrevista terrível. Porque até aqui eu ainda achava que era Yuri sendo Yuri. E Yuri sendo Yuri... De falta de entendimento de futebol e tal. De falta de entendimento e de tentar deixar muito separada a questão gestão, futebol, mas me incomoda esse trecho em que ele fala que o planejamento era de 15 milhões. Sabe, Cássio, Cauê? Esse trecho que ele fala que o planejamento era de 15 milhões e em pouquíssimo tempo vai para 60. Veja, como é que ele fala que no começo do ano o planejamento é gastar 15, escorre para 60, tendo 15 milhões num jogador que 3 anos antes o Botafogo comprou por 5 milhões e ele desvalorizou. Como é que o Sport, que tinha no orçamento do próprio presidente, das palavras do próprio presidente, estimava gastar 15 milhões, tomou um susto no mercado e achou razoável gastar tudo que ele pensava gastar, que era 15 milhões, em um jogador sem nenhuma virtude
e desempenho recente que sustentasse esses 15 milhões. Então me incomoda muito esse assunto ser tratado pelo presidente numa tentativa de meia-culpa como se fosse algo normal. Um errinho de análise, Cauê. O mercado não correspondeu, não correspondeu ao que se identificou. É isso. O mercado é assim. Aí eu não consigo, sabe, Cauê e Cássio, eu achar que ele está fazendo uma meia-culpa de verdade. Não. Você, Fred, você precisa aceitar. Eu sei que eu sou só uma figura de linguagem. Que as frases de Yuri assim, não precisam fazer muito sentido, não, pô. Assim, você está buscando o sentido onde, de vez em quando, o correto é não ter sentido. Ele realmente não está entendendo muito o que está fazendo. E pronto. E talvez essa seja uma explicação mais lógica do que simplesmente ficar buscando a lógica, porque se o objetivo era 15, aí beleza, o mercado aumentou. Aí daqui a pouco traz um lateral de 9 e um atacante. Só com o Matheus Alexandre Casalberto já foi 24 milhões de reais, pô. E como é que comecinho de janeiro, não foi desespero, foi comecinho de janeiro. Fred, e vamos lá, que aí é onde Cássio domina, mata no peito, faz gol de bicicleta. E a gente falava tanto tempo esse negócio assim, ó, o Sport tá entrando no mar aí, mas fala, Cauê. Como é que tu quadruplica tua receita em 4? Porque tua receita, ou tu começasse com essa receita daí para 2 anos, tu não quadruplica nunca, tu sabe que tu não quadruplica. Dali de janeiro. Foi pro tiro. Foi pro tiro, achando que ia dar certo. Ele fala, Cauê, no texto da entrevista, ele fala que a opção feita foi por trazer jogadores que pudessem render negociações. Sim. Ele diz exatamente o seguinte: a gente viu ao longo da Série B jogadores nossos, eu acho que ele até está citando Barleta, né? Porque Barleta teve uma valorização dentro da Série B. Lembra que começou a se falar de uma proposta de 15 milhões, lembra? Ele viu essa valorização e ele pensou em trazer mais jogadores com esse perfil. E ele diz, esse não foi o nosso erro, a gente deveria ter seguido o caminho do Mirassol, do Ceará, tá? De empréstimos não onerosos. Aí é o problema. Nesse perfil. Porque ele nem uma coisa nem outra, pô. Exatamente. Nem uma coisa nem outra, pô. Numa coisa assim, como se fosse que não existe um meio, ou é 8 ou 80, pô. Você pode investir, agora tu tem que reduzir tua chance de erro. Meu amigo, tua chance de erro com o Carlos Alberto era gigante. Se tu botasse 1 milhão em Carlos Alberto, tua chance de erro era grande. Independentemente do valor. Tua chance de erro com o Matheus Alexandre existia. Então não bote 9 milhões, não. Feche contrato com o Cuiabá. Cuiabá tá vendendo para alguém? Não. O único comprador que o Cuiabá teve para o Matheus Alexandre foi o Santos. O Atlético Paranaense entrou na parada ali e não seguiu. Ou seja, por que não tentou com o Cuiabá? Cuiabá, ó, se bater as metinhas aqui, ó, 9 milhões, só uma coisa que tá passando batida é o seguinte, esse perfil já vi de antes, por exemplo. Assim... Caramba, eu tô tentando aqui ser o máximo. Romarinho. É isso que eu ia dizer, o mais educado possível aqui. Eu não concordo muito, vamos dizer assim, vou usar a palavra concordo. Eu não concordo muito com essa linha, embora ele tenha falado na eleição, mas para a primeira divisão de 15 milhões, se na Série B gastou 7 em Coutinho, 4 em Romarinho, já vai em 11. 2 em Thiago. Veja, 15 milhões ele gastou na B, pô. Como é que ele vai dizer que ia gastar 15 milhões na A? Assim, assim, veja, ou não lembra, ou realmente, não sei, velho. Quer construir a própria narrativa, quer construir a narrativa da verdade. Mas a narrativa, ela só existe se o mundo for repleto de otário, porra. E às vezes eu acho que no fundo ele acredita seriamente nisso. Ele acha que todo mundo é otário e ponto, assim. Porque, assim, as contas não batem, assim, não fazem sentido. As coisas precisam fazer um mínimo de sentido. O Sport não precisava gastar, tem que ter investido menos, beleza e tal, mas assim, dentro de um valor, talvez o Sport poderia, o Ceará, por exemplo, não gastou 15 milhões não, tá? Então não estou dizendo que com 15 milhões você não cai não, o Ceará não gastou isso não, a questão é essa, a questão é que dentro da lógica, já que ele é o presidente do Sport disso, ele não pode o presidente que na B gastou esse valor dizer que na A não vai gastar, pô. É isso. Ou que ficou surpreso e daqui a pouco foi bater em 60.
assim, é muita coisa que não encaixa. Eu sou muito a favor de comprar jogador como aposta, de você tentar. Agora você, foi o que eu falei muito lá atrás, tendo lastro. Veja, eu consigo comprar um jogador aqui por 3, 4, 5 milhões, esse cara pode valer 15, beleza. Agora, não tinha condição alguma de Carlos Alberto, a gente sabia que não ia ter esse retorno. E o próprio Rivera, que eu disse, pô, Rivera, jogador da porra. Eu só na época, eu só disse, pô, Rivera, eu só tô trazendo aqui, eu só tô topando, porque como já gastou isso tudo, eu imagino que ele esteja seguro que vai ter dinheiro. Se Rivera fosse o primeiro, eu ia dizer, é loucura. Por mais que seja jogador top, mas não cabe no meu bolso. E isso é muito importante. Eu preciso entender o que meu bolso cabe. Lógico Perfeito. Que eu posso fazer uma aposta. Lógico que eu posso esticar a corda. Tem uma margenzinha para isso. Tem uma margenzinha para isso. Para se pagar, lógico. Mas não quadriplicar segundo a conta que ele deu. A conta que ele deu. É a conta que conta ele dele. Deu. Esse programa aqui é uma análise da entrevista de Yuri, com dados trazidos por Yuri e informações trazidas por Yuri. Isso. Mesmo que erradas. Isso. Se ele achava desde o início que 60 era possível, pô, em 2 anos, como ele disse, 2 anos eu vou quitar todo mundo. Beleza. Aí a gente mesmo assim vai condenar, porque há gastos financeiros errados em jogadores que não se pagam. Mas, pelo menos, não vai deixar o esporte tendo que responder à FIFA por não pagar por dar calote em jogador, a clube e jogador. Mas houve erros. Agora, isso ele assegurou vezes que até o fim do mandato dele não vai dever nenhuma conta, vai quitar todas as contas. Você tem um planejamento, você tem um planejamento de que, ó, na minha continha que eu fiz aqui, até o fim, eu vou entregar aqui. Beleza. Mas essa é uma narrativa de Yuri projetar, empurrar questões para frente. Tá? Por exemplo, ele falou que ele fala na entrevista que não é da linha dele fazer nenhum contrato que ultrapasse a gestão dele. Talvez na Série B do ano que vem ele tenha que fazer contratos que cheguem até 2027 e é normal, não é nada que ele falou que só contratos de receita que ele faz para além do fim de 26. Que contratos em que gere qualquer despesa ele não faz. Talvez tenha que fazer ano que vem. Talvez ele tenha que fazer. Se ele está dentro de 2026, ele pode pagar fazer clube, né? Para pagar, o contrato de jogador se estende. O jogador se estende depois. Exatamente. Mas ele falou que só receita, tá? E aí a gente transita um pouco nesse cuidado com as falas. Tem uma hora que ele é perguntado sobre Zé Lucas, se recebeu alguma proposta sobre Zé Lucas, ele diz que não recebeu nenhuma. E aí eu tenho uma matéria de Daniel Leal no GE, de 29 de abril, Daniel dizendo que o Sport rejeitou, né, uma proposta de aproximadamente 80 milhões o Zé Lucas. É uma matéria de bastidor, tá? O GE apurou, Daniel escreve isso diretamente, mas essa matéria tem uma única fala em on. Né? Quando eu digo fala em on, é fala que foi dita publicamente. As informações de Daniel são informações da apuração dele. Quem fala é o próprio Yuri. E o que é que Yuri diz na reportagem assinada por Daniel? Tá? Recebo sondagens, mas sondagens não são propostas. Que isso fique bem claro. Semana passada recebi uma ligação oferecendo um caminhão de dinheiro. E eu rejeitei. Até porque eu vi contra o Fortaleza. Acho que a gente não deve vender Zé Lucas esse ano. Só se a proposta foi recusável. Chegou uma proposta irrecusável? Aí paciência. Ou seja, ele em abril disse que recebeu um telefonema, palavras dele mesmo, oferecendo um caminhão de dinheiro, e agora, em outubro, tá, diz que não teve nenhuma, que não chegou nada, absolutamente nada. Então, assim, aquele ponto que a gente falou, Yuri tem que entender que o que ele fala vai ser checado. Isso me volta para tal cláusula lá da questão Carlos Alberto. É como se tivesse cartório. É como se tivesse um cartório. Tá lá, no cartório. Ele fala rindo, pô, ali no programa, quando ele dá aquela entrevista sobre a cláusula de Carlos Alberto. Como se ele tivesse uma carta na mesa, surpreendendo os entrevistadores ali. Não, tem uma cláusula ali. E no outro dia, eu acho que até
A gente comenta, mas eu acho que não lembro se é João Vitor ou se é Antônio Gabriel, traz o detalhamento do que é a cláusula. Foi vergonhoso Yuri dizer aquilo no ar. Foi vergonhoso, tá? E para fechar esse tema desse meia-culpa do futebol, eu acho que não pode haver uma meia-culpa do futebol se ele não detalhar, se ele não usar a palavra Carlos Alberto, se ele não detalhar o tamanho do erro, a origem do erro e as consequências do erro, tá? Eu queria passar para a próxima página e aí eu queria trazer Cássio para um debate, que é o prejuízo da temporada. O prejuízo por números trazidos pelo próprio Yuri e alguns que a gente tem que trazer, tá? Yuri Cássio, quando ele é perguntado por Antônio Gabriel sobre a situação de dificuldade financeira que o Sport atravessa hoje, o tal fluxo de caixa que a própria gestão explica, ele fala alguns pontos para explicar, Cássio, esse problema. Ele cita que hoje em dia o dinheiro da TV não é recebido mais como antigamente, em que se recebia uma parcela fixa cada mês do ano. Agora o dinheiro da TV, parte desse dinheiro só chega no final do ano, mas a gente sabe que é por conta de posicionamento final, número de jogos transmitidos e que há uma dificuldade de fluxo de caixa a partir desse dinheiro da TV. Verdade, Cássio, verdade. De fato, o dinheiro da TV não chega mais como chegava. Na entrevista, a antecipação, tá, da venda de 20% e depois 15% dos direitos de TV por 50 anos, esse dinheiro não é citado na entrevista. Mas Yuri cita outros prejuízos da temporada, Cássio. Ele diz que houve uma supressão de receita, tá, de 20 milhões. O que é que ele considera aí? Arrecadação de sócio, tá? Receita dos jogos e receitas em dias de jogos, ações de marketing, mais patrocínios. Ele calcula, Cássio, que o Sport deixou de arrecadar 20 milhões do que era previsto. E que esse dinheiro está fazendo falta. Ele também cita que com a queda na Copa do Brasil, na primeira fase, e com a queda na Copa do Nordeste, ele deixou de arrecadar mais 10 milhões. Ele calculava 6,5 da Copa do Brasil e ele fez um cálculo de 3,5 da Copa do Nordeste, talvez contando com receitas de renda de jogos. Certamente tá? Com a renda, só de premiação não bate. Porque não seria isso. Então, ele mesmo, repito, nós não estamos colocando esses números foram ditos por Yuri na entrevista. Só aí ele cita que o Sport deixou de faturar 30 milhões por problemas no futebol. O detalhe é que ele fala isso como se não tivesse relação nenhuma com isso. É uma vítima. Mas são 30 milhões que as escolhas dele para o futebol causaram essa dificuldade. Porque ele está explicando essa dificuldade como se ele fosse gestor que tivesse recebido um número e só, agora você tem que trabalhar sem 30 milhões. E ele não considera que ele é o causador, direta ou indiretamente, mas várias vezes ele disse, eu tenho a palavra final. Então, eu não estou jogando a responsabilidade para a minha direção de futebol, eu dou a palavra final. Então, é claro que a responsabilidade é dele. Ele ainda cita, Cássio, um prejuízo com demissões. Imagino que Pepa e Antônio Oliveira, que devem gerar aí, mas por baixo aí, alguns milhõezinhos de prejuízo. Alguns milhõezinhos de prejuízo. Então, vamos botar aí por baixo os 35 milhões. E a conta dele de prejuízo, Cássio, acaba aí. O prejuízo que o futebol gerou, o fracasso esportivo do esporte, gerou, vamos lá, 30 e poucos milhões de prejuízo, ou 30 e muitos milhões de prejuízo. Só que ele nunca, Cássio, nunca, assim como não fez em 23, ele nunca coloca na conta o quanto perde com rebaixamento. Eu coloquei 60 milhões, Cássio. Mas possivelmente é muito mais do que isso. Tá? Possivelmente é muito mais do que isso. Ou seja, a gente já vai aí para quase 100 milhões de reais de prejuízo, fora os 58 que ele gastou, fora os salários astronômicos de Sérgio Oliveira, de Paciência.
Olha o tamanho de um rombo que o próprio presidente João admitiu. Silva, aquilo que explicaram como foi a negociação. 30 e poucos ou 30 e muitos milhões de prejuízos. Só que a gente não pode fingir que o rebaixamento não gera prejuízo. A gente não pode fingir que daqueles 58 milhões, uma parte significativa vai resultar em prejuízo, porque Carlos Alberto e Matheus Alexandre não recuperam o valor. Gustavo Coutinho e Romarinho não recuperam o valor. Tá? Atêncio e Rivera, quem sabe. Mas não é certeza, Cássio. Quadro de sócios, já que está nessa supressão de receitas. Quando o Sport foi lançar a campanha de sócios, ele é o presidente do clube, tá? Quando o Sport, então, tudo para mim é a partir do presidente, ele é o topo da pirâmide. Quando o Sport lançou a campanha de sócios, o Sport já estava em crise. Assim, o Sport sobe ano passado, os dias seguintes ao acesso do ano passado não tiveram qualquer movimentação. O Ceará faz feirão de sócio, o Náutico faz feirão de sócio. O Sport simplesmente seguiu o rumo dele. Assim, seguiu o rumo, um postzinho aqui, outro ali, e o Sport subiu de divisão e não aproveitou aquela onda positiva para alavancar o quadro de sócio. Começa o ano, não tem. Quando foi lançado, o Sport já estava em crise, já tinha sido eliminado da Copa do Brasil, já estava o brasileiro batendo a porta, o pernambucano daquele jeito, perdendo o clássico, enfim. Então, e ainda assim o Sport tem mais de 20 mil sócios. Daí tem no mínimo a base que tinha no ano passado. Por quê? Outro problema dessa base de sócios é porque a questão do check-in acaba sendo subaproveitada pela capacidade da ilha, que a direção conseguiu, apesar da fala do ano passado, que ia colocar 32.500, mas não conseguiu colocar. Quando subiu agora para 27.325, aí a matéria do clube diz que a reforma em acordo lá custa 5 milhões, para deixar finalmente a capacidade de 32.500. Enfim, nessa dinheirama toda, não fez essa obra, e isso faz com que a quantidade de check-in seja limitada, e é óbvio que isso influencia, que isso impacta na quantidade de sócios. Porque, no fim das contas, as pessoas passaram a desacreditar que conseguem pegar ingresso. Ou seja, o cara vira sócio e não tem o ingresso. No fim das contas, todo o torcedor que pega ali muito, deve ter uma parcela que quer ajudar, deve ter uma parcela que quer tomar banho de piscina, mas certamente a maioria quer assistir aos jogos, e na hora que você não consegue dentro do check-in, no fim das contas, as pessoas estavam fazendo do jeito que faziam antes, ter o ingresso para conseguir a meia entrada, e não para conseguir o check-in. Então, isso é outra coisa que inibe que o quadro de sócios tenha sido alavancado. Sobre as eliminações, a da Copa do Brasil, que o Sport foi eliminado outras vezes. O treinador, infelizmente, estava fazendo rodízio de jogador num jogo que não era para fazer, estava fazendo teste. O treinador estava fazendo teste na Copa do Brasil e o Sport ficou naquele 0x0 com o Operário de Várzea Grande e ainda perde nos pênaltis, de virada nos pênaltis. Na Copa do Nordeste, essa receita, ela é uma meia-verdade, tá? Assim, o Sport, no fim das contas, perdeu basicamente R$700 mil da classificação na semifinal e 30% da renda do jogo do Bahia. Por que não ia tirar o Bahia? Ou ia tirar o Bahia na semifinal e na final? Então não vamos dizer que ia além disso. Mas ele pode estar contando que passaria em primeiro. Eu ia dizer exatamente isso. Seguindo aqui, eu ia dizer exatamente isso. Ou se tivesse vencido o Altos, se tivesse ido pelo outro caminho. Mas não venceu o Altos. Então, assim, não dá para também... Não só tem um caminho na Copa do Nordeste. Assim, não, então, assim... Era que ele venceu o Altos, que o Sport perdeu dentro da Ilha do Retiro e tem um caminho mais fácil, ou esse de chegar até a Fonte Nova e parar ali. Ainda como é uma renda só, você fica com a parte da renda do perdedor, provavelmente se seria o caso. Então era tirar, no fim das contas, o Sport ficou ali a disputa de pênaltis, o Sport foi a disputa de pênaltis com o Ceará. Não ia avançar tanto. Na Copa do Brasil, sim, na Copa do Brasil perdeu dinheiro. Perdeu bastante dinheiro, caiu na primeira fase no time da Série A. Foi o único da Série A que caiu na primeira fase. Então, isso acaba atrapalhou as eliminações. A Copa do Nordeste, acho pesamente, mas a Copa do Brasil, certamente, bastante. Mas aí é uma falha do clube dos últimos anos, né? Assim, na verdade, o Sport, felizmente, se acostumou a cair na primeira fase da Copa do Brasil. Então, assim, não foi nenhum acidente. É algo que o clube vem fazer, essa vergonha que o clube vem fazer nos últimos anos. Sobre bilheteria de jogo, assim, obviamente ele tem acesso aos números, a gente vê de fora. Veja, a média do Sport até agora é de 67,7% de ocupação na Ilha do Retiro, quase 19 mil pessoas. O estacionamento está sempre cheio.
Assim, Aí ele deu uma entrevista, Cássio, na entrevista dizendo que para isso precisou colocar o ingresso mais barato que o do Santa Cruz. E ainda está errado também. E outra. E ainda está errado. E ainda está errado também, mas se o ingresso for mais barato, detalhe, se fosse o check-in, nunca faz diferença, porque o check-in o cara tem o ingresso adquirido. E se fosse o caso, um presidente que conseguisse viabilizar seu clube e conseguisse deixar o seu ingresso mais acessível para o torcedor, era a melhor coisa possível, inclusive. Uma boa gestão não é encarecer o ingresso, não, tá? Uma boa gestão é fazer tudo funcionar e, com tudo funcionando, o jogo ainda ficar acessível ao seu torcedor. Pense, o patrocínio é bom, renda de premiação é boa, a vida de jogador é boa, e aí, no caso, a bilheteria acaba não pesando tanto e você consegue deixar o estádio cheio sempre. No fim das contas, e isso aconteceu, inclusive, só nos últimos 2 jogos, eu acho. Ele fica falando como se fosse o campeonato inteiro, assim, também não é verdade. Assim, realmente não entra na minha cabeça. Como ele fala algumas coisas, como se ninguém fosse ouvir e falar, realmente foi assim que aconteceu. Assim, é impressionante como ele fala uma coisa e você escuta isso. Não, não foi dessa forma. Assim, não foi, isso não é verdade, não é desse jeito. Assim, eu acho impressionante. Eu fico assim até irritado, porque fica parecendo que eu estou pegando no pé de Yuri Romão. Assim, eu acho que eu falei com ele 2 vezes, não sei se eu vou conseguir falar uma terceira, mas assim, eu acho que eu falei pessoalmente com ele 2 vezes na minha vida. E essa segunda, acho que foi antes da pandemia, se brincar, não sei. Não foi antes da pandemia, não. Acho que foi não. Foi quando a Bet Nacional patrocinou o Náutico Santo Esporte lá na Arena Pernambuco. Eu acho que foi nesse evento. Acho que foi a última vez que isso aconteceu. Então, assim, não é pegar no pé nem nada, não. É avaliar o presidente do clube que está na pauta aqui. E, nesse caso, é muita coisa que não bate. Essa supressão de receitas, ela parte da administração dele. A administração dele, que começa quando teve a figura do bom gestor, ela começa ali com o refinanciamento que estava tudo correndo solto das dívidas tributárias, aí foi lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conseguiu organizar tudo, aí começa a pagar, aí a recuperação judicial, aí para fazer o acordo da Assembleia Geral, embora não tenha começado a pagar, porque não foi homologado ainda, mas conseguiu fazer a RJ, mas vai começar a pagar, detalhe, isso tudo é sem pagar R$1 da RJ, tá? Assim, deixa, na hora que ele fala de todo esse problema, aí alguém diz, tá, Yuri, mas tu ainda não pagasse R$1 da RJ, imagine-se quando tiver valendo. E, no fim das contas, o último quadro que está ali, dos quadradinhos que o Fred colocou, até porque tem mais assunto para falar aqui nesse vídeo, que é o do rebaixamento. Que ele não cita, tá? Esse número aí é nosso. E a gente sempre tratou aqui. Ele teve o ato de coragem de assumir o Sport em 21, um Sport que teve 5 presidentes em 21, 5 presidentes em um ano. Ele foi o 5º e todo mundo que pegou a presidência foi abdicando, não aguentou, ele ficou. Então, e aquele rebaixamento não é dele. 22, ele não sobe, mas ok. Era uma segunda divisão com Cruzeiro, Grêmio, Vasco e o Bahia virando SAF. Era bem difícil. Mas mesmo assim, Bahia não foi muito bem. Até ficou o campeonato inteiro no G4, mas ali quase ali oscilando, pedindo para sair. O Vasco não foi bem. O Grêmio deu uma acelerada e o Cruzeiro foi muito bem. Então, mesmo com 4 candidatos muito fortes, o Sport ainda cometeu erros da conta dele para ter saído naquela reta de final da briga. Jogou sem goleiro, para deixar claro. Jogou sem goleiro o campeonato. O Sport jogou sem goleiro. E na hora que foi para uma decisão que foi o jogo do Vasco, primeiro, já teve vários jogos como Carlos Eduardo, gol do meio campo, um jogo contra o Ituano, assim, não sei nem se foi daquele campeonato, e termina com Saulo, né? Nem lembro, era Carlos Eduardo, tinha... Isso, Carlos Eduardo, Saulo. Mas o jogo contra o Vasco, acho que era Saulo. Acho que é Saulo contra Saulo que entrega um pênalti. Enfim. Ainda tem Denis também, mas também você pode tirar da conta dele, apesar de tem esse erro grave de não ter, mas 23 é na conta dele, 24 sobe de forma culposa, 25 não competiu na primeira divisão e 26 vai jogar de novo na segunda divisão. Se a gente desconta os 2 anos, 21 e 22, 21 tem que descontar certamente, e 22 você faz uma concessão e desconta, nenhum ano é brilhante, pô. O ano do acesso é um ano onde o acesso ia ser perdido a troco de nada. A troco de nada. O de 23 foi perdido a troco de nada. A troco da insistência, do abraço lá com o Anderson até o fim. E o de 24 ia ser perdido a troco de nada. E todas essas supressões... Ele usou essa palavra ou foi tu que usou, Fred? Ele. Pronto. Todas essas supressões de receita, ele, assim... Ele
ele também não vai ficar se colocando dentro de uma fogueira. De vez em quando ele até coloca de forma voluntária, mas ele vai colocar de uma fogueira, então eu acho que ele não vai ficar dizendo, infelizmente minha gestão aqui tirou 60 milhões. Tudo bem, eu entendo ele, que ele não vai falar isso. Mas não é o fato dele não falar, dele omitir, que você não vai falar que o Sport virou um clube de segunda divisão com o Yuri Romão. As falas de Yuri Romão é sempre como se o Sport fosse fechar. O Sport iria acabar. Se não fosse ele, se não fosse assim, chegar um herói de capa ali, o Sport ia acabar. Não ia acabar, Yuri. E nesse caso, ele tem os feitos, mas nesse momento, esse 25 está sendo muito cruel. O Sport está sendo um clube menor. O Sport está virando um clube menor na gestão de Yuri Romão. E é menor como instituição e é menor financeiramente, porque enquanto está todo mundo crescendo, o Sport fica encurralado ali na segunda divisão e já agora comprometido 50 anos, 15%. O Sport. Assunto ao qual ele não tocou na entrevista. O Sport. Beleza, outros venderam, tá? Outros venderam, então assim, todo mundo fez isso e tal, mas eu tô avaliando aqui o Sport. Outros vão se ferrar como o Sport vai se ferrar. Mas aqui, repito, estou avaliando o Sport. Não é que... E o Sport... E nem estamos dizendo que não era para ter vendido. Mas eu estou dizendo que vai acontecer. Assim, e eu repito, todo mundo da LFU que estava ali vendeu, e não estou dizendo se o cara está certo ou errado, não. Então, assim, mas o fulano vendeu, eu sei que vendeu, mas estou avaliando o Sport. No caso do Sport é o seguinte: até 2074, o Sport vai ter 85%, se não tiver nenhum reviravolta, não sei, vai ter 85% de sua receita no brasileiro. Com a TV. A troco de quê? De TV. A troco de quê? Porque o dinheiro que pegou e parte foi para a Ilha do Retiro, que vai entrar daqui a pouco, a Ilha do Retiro não serve mais, nas palavras dele. O dinheiro que foi utilizado para reforços, uma calamidade completa. Eu não sei se parte desse dinheiro foi comprado o terreno do novo CT. Se for isso, ok, seria ok. Mas a Ilha do Retiro, que gastou 10 milhões, e acho que tá aqui também, não tá, Fred? Só pra, o capítulo final. Pronto, a Ilha do Retiro está aqui. E os reforços, ou seja, o que se gastou e não pagou dívida, né? Porque ainda teve isso. Eu até achei estranho na época quando se falou que esse dinheiro não poderia ser utilizado para pagar a dívida. Teve essa conversa, eu sempre achei estranho. Disse, como assim? Alguém dá um dinheiro, você vende uma parte, alguém dá o dinheiro para você e quem está dando dinheiro para você fala, você não pode usar nisso aqui. Como assim? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Você compra, você vende. Você vende alguma coisa, aí o cara dá o dinheiro pelo serviço, pelo bem que você está vendendo, mas com a seguinte cláusula: não use para isso. Assim, você não pode usar para pagar dívida, você tem que usar para que você... Assim, mas beleza. Então, dentro dessa lógica, não pagou dívida. Fez aquisições, investiu em patrimônio e tal, e no fim das contas, o patrimônio foi jogado na lama, os jogadores que foram contratados não renderam absolutamente nada. E a última coisa que tem, repito, seria o terreno para um futuro CT de 22 milhões, que eu não faço a menor ideia onde é que esse dinheiro vai aparecer para comprar. Só Pedro Lima, talvez, né? Talvez o quê? Pedro Lima. Então, o Sport está comprometido durante meio século, por esses 2 anos, que foi pegando foi de forma parcelada, pegou 90 milhões, ia pegar 120, 130, mas pegou 90, e, no fim das contas, não mudaram a vida do clube. O clube vai voltar para a segunda divisão, sem que a vida do clube... Comprometido. Comprometido com o presente. Várias parcelas de jogadores para pagar. Comprometido com o presente e com 15% durante 50 anos, sem que tenha tido uma transformação. Então, o título que Fred colocou, prejuízo da temporada, é basicamente o prejuízo de uma vida. Porque, assim, em 2074, eu acho que a gente não chega, não. Então, é isso que eu costumo falar. Até todo mundo que está vendo aqui, quem chegar em 2074, parabéns. É o resto da vida acompanhando o esporte recebendo 85% sem que tenha tido uma transformação pelos 15% que o clube vendeu. Detalhe que ele também disse que não gerou nenhuma despesa para depois do seu mandato, mas gerou até por 45 anos, né? Ou melhor, por 50 anos, 15%. Mas ok. Foi quase que uma regra de todo mundo da LFU. Mas, infelizmente, que tivesse causado algo mais positivo, né? Detalhe, Fred, faltou só uma ressalva para não ficar muito perdido aqui. Eu achava até que uma parte tinha tido, tá? Com a reabertura da ilha. Mas nas palavras dele, não. Eu achava que tinha tido uma reforma
Ou seja, que parte do dinheiro tinha sido bem utilizado, mas ficou, pelo que ele disse, não, isso não aconteceu, pelo visto. E aí, Cássio, repito, dentro de um conceito em que Yuri está tentando explicar, reconstruir sua imagem, se proteger de alguma forma, em que ele apresenta parte do prejuízo, e a gente tem que acrescentar uma outra parte, e esse prejuízo é gigantesco, ele não tem como, não há como ele mesmo apresentar esses números e ele chegar à conclusão que ele é um bom gestor financeiro. E outra coisa, tá? Essa promessa de pagar todas as compras até o final do mandato, eu não sei de onde vai sair os recursos, de onde vão sair os recursos para isso. Lucas. Parcelinha de 3 milhões de Matheus Alexandre próximo ano. Mas veja só, porque essa supressão de receitas de 2025 não vai voltar em 2026, não, jogando a segunda divisão. Não é a mesma receita. A possibilidade de arrecadar na Copa do Brasil, eu vou dizer que é maior, porque não é possível que o Sport vai cair na primeira fase de novo. Mas vai ser um time mais frágil tecnicamente, então pode cair. Fred, foi nessa conta que ele fez essa conta. Foi nessa conta de eu não caio, não. Eu vou. Foi nessa conta. Isso. Foi feito só para isso. Exatamente. E repito, a gente está vendo aqui 30 milhões assumidos por ele, mais as demissões que ele não detalhou, 30 e poucos milhões ou 30 e muitos milhões. Nós estamos colocando de forma muito conservadora, tá? 60 milhões de redução, pode ser o dobro disso. Mas vamos dizer 60 milhões, 80 milhões, que você ganha menos só de TV de uma temporada para outra, tá? O prejuízo é muito alto, e repito, temos que colocar na compra os muitos e muitos milhões dos direitos de jogadores que se desvalorizaram e que acho muito difícil que o Sport recupere. Óbvio que a gente torce para recuperar. Como o Cássio falou, a melhor e única notícia desses domingo em que a gente está fazendo essa live foi Carlos Alberto ter feito 2 gols. Não que 2 gols valham 15 milhões para qualquer outro clube que não seja o Sport. Porque o que o Sport fez com o Carlos Alberto... Mas pelo menos ele joga o próximo jogo, né? Porque ele tá virando banco lá. Isso. Cássio, a gente está no dia 20 de outubro. Tem 10 meses que eu tento entender como o Sport pagou 15 milhões em Carlos Alberto. E não tem uma entrevista de ninguém. Assim... E essa negociação, quando surgiu... O nome Carlos Alberto não foi citado nessa entrevista. E tinha que ter sido citado. Assim, por Yuri. Se ele está fazendo uma reflexão da temporada, não existe pedido de desculpa. Não existe explicação que não passe diretamente pelo nome de Carlos Alberto. Alguém precisa explicar o que foi dito, o que foi visto, como foi convencido que Carlos Alberto vale 15 milhões. Não é possível que a gestão vai sair no final de 2026 sem que ninguém diga eu acho que já foi dito. Aberta. Já foi, veja, Guilherme Falcão foi dito, sentado do nosso lado naquele jogo do Pernambucano, que a gente fez aquela live lá no gramado da ilha, e foi tratado como um negócio vantajoso, porque outros clubes ofereceram e o Sport conseguiu ser arrojado aí e conseguiu comprar. 60%. E é uma coisa que eu sempre preciso ser destacado, tá? É 15 milhões por 60%. Quando essa negociação foi ventilada no primeiro dia, eu acho que foi Vene Casagrande, o cara lá do Rio, acho que foi a primeira a noticiar isso, assim como a venda do Mando, né? Da operação, Mando/operação. Quando ele disse que essa negociação estava andando, as análises já foram. Não faz sentido essa compra. Mas o Sport bateu o pé para comprar isso aí, meu irmão, para fazer isso aí. Bateu o pé. O Celtinha, que Cauê tanto fala, se fechou a porta naquele dia. Disse, meu irmão, tá todo mundo errado, que só quem tá certo é aqui. Aumenta o som, vamos escutar ninguém. Aumenta o som. Vamos escutar ninguém. Porque assim... E bota o DVD do homem aí no carro, aí na frente pra gente comprometeu financeiramente e esportivamente, porque a quantidade de chances que teve, assim, atrapalhou demais quando foi utilizado. Agora, é o seguinte.
ficou para o final porque a gente veio até de ordem cronológica de como a entrevista foi acontecendo. E eu digo, com muita dificuldade eu ouvi essa entrevista. Tá? Com muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo, porque não queria. O que eu tinha lido, detalhe, quando eu fui ouvir, eu já tinha lido muita coisa da entrevista. Porque tanto o NE45 quanto o GE colocaram. O NE45 colocou 60% da entrevista transcrita, o GE colocou. Tá? Então eu já tinha lido muita coisa e já tinha me incomodado muito. Só que eu admito que quando eu estava escutando, eu estava com uma certa sensação. Eu não estou achando tão desastrosa assim. E eu estava me questionando, porque eu não vi de uma vez, tá? Eu vi uma parte num dia, uma parte no outro. E eu estava pensando assim, talvez eu não esteja achando tão desastrosa, porque eu já vou para uma entrevista dessa com um grau de expectativa muito baixo. Porque a gente já conhece o perfil de Yuri Romão e a forma com que Yuri Romão apresenta suas ideias, apresenta suas visões, tá? Mas a gente chega no assunto em que Yuri Romão se perde por completo na entrevista, em que ele diz algo e, assim, eu fico tentando entender. Eu sei que ele não é a melhor pessoa do mundo para se expressar, que ele deveria ter um media training constante, mas eu fico tentando entender como ele é capaz de dizer algumas coisas. E aí eu volto um pouco em outras entrevistas dele, coletivas, e eu acho que eu encontro um elemento, que é o seguinte elemento. Eu até já passei rapidamente por ele aqui. Quando colocado numa situação difícil, mesmo quando ele adota inicialmente um tom de humildade, de reconhecer de erros, ele inevitavelmente, ele sempre se perde e tenta, abre aspas, contra-atacar, utilizar um tom a mais. Ele começa de forma mais moderada, construindo o media training do pedido de desculpa, do reconhecimento dos erros. Você percebe que até a voz, o tom de voz muda. E quando ele se sente acuado, tem uma hora que ele vai mudando o tom de voz e vai voltando um sorrisinho irônico que às vezes ele usa, ele vai elevando o tom. Nessa entrevista, ele questiona o uso de um corte da entrevista coletiva anterior dele, em que ele diz que o esporte está num mar de rosas comparado ao que ele recebeu. E nessa entrevista agora, ele fala que foi mal interpretado e que fizeram um corte equivocado da fala dele. E ele explica. E eu sinceramente acho que o que ele explica não foi tão tirado do contexto como ele disse, não. Ele realmente, Cássio já citou isso aqui, ele fala como se o esporte fosse acabar sem a gestão dele. E ele fala que deixou a gestão financeiramente no mar de rosas. Se você pegar esse contexto mar de rosas e levar para o futebol, aí de fato o corte ficaria equivocado. Mas se você utilizar que ele está utilizando o mar de rosas para uma situação financeira que alguns meses depois está com atraso de FGTS, de salário, com problemas de fluxo, com incertezas, não está tão fora do contexto o uso exagerado dele da expressão mar de rosas. Só que a expressão mar de rosas da entrevista passada não se compara com a forma com que ele encontra de elevar o tom no tema venda da operação do jogo Sport Flamengo para a Arena de Pernambuco. Eu não sei de onde Yuri Romão, eu realmente não sei de onde Yuri Romão tirou. Eu não sei por que
ele vai até o microfone e diz que jogos grandes na Ilha do Retiro, ele cita Flamengo, Corinthians e Santos, de que esses jogos estão na iminência de haver uma desgraça. Ele diz de forma textual, clara, que um presidente de clube pode muito em breve sair preso por uma tragédia que pode morrer mais de uma pessoa. Tudo isso foi uma fala dele, tá? E não se corrige, Fred. E não se corrige. Porque às vezes a gente pode pôr uma palavra errada, equivocada ali no. Isso. E você fica ali, você na hora, você, pô, falei aquilo ali, você volta, pô. Perfeito, Cauê. Porque a gente que faz programa ao vivo, a gente está suscetível sempre a falar uma bobagem e depois precisar ajustar algo que falou. A entrevista não foi ao vivo, a entrevista foi ao ar depois, e não é possível que ninguém que estivesse ali, naquele ambiente... Opa! Yuri, interromper aqui um pouquinho. Foi muito pesado isso. Não dá para dizer isso, exatamente. Isso aqui. Estou interrompendo, já que não é ao vivo. Isso aqui. Eu acho melhor refazer. O que você disse, você talvez não tenha... vai ficar muito mal, vai pesar muito contra o próprio clube. Então eu acho melhor refazer a pergunta, tal. Cauê, para poder usar a aspa dele. E aqui, passa um slide, por favor, Márcio, depois retorna para esse. Aqui eu faço até questão de trazer uma reportagem que não seja do NE45. O NE45 tem essa declaração, mas eu trouxe do GE. Para que não se diga depois que foi a interpretação do NE45, do qual a gente faz parte. Tá? Então, eu faço questão de trazer do GE. O título é: Presidente do Sport diz que a Ilha do Retiro não comporta mais grandes jogos. Abre aspas. Pode haver uma desgraça. Linha fina do NE40 do GE. Em justificativa à venda da operação de jogo contra o Flamengo, Yuri Romão revela temer por segurança de grandes públicos no estádio. A Casa do Leão passou por uma reforma estrutural há um ano. Agora, aspas de Yuri Romão. A Ilha do Retiro não comporta mais jogos do tamanho do Corinthians, do Santos e do Flamengo. Não comporta. Qualquer dirigente que sentar nessa cadeira, que botar o seu CPFzinho, veja como eu digo que ele muda o tom, ele vai para a ironiazinha, que colocar o seu CPFzinho, poderá no dia seguinte sair daqui algemado. Pode haver uma desgraça aqui dentro. Veja que frase. Fred, eu ainda vou trazer mais questionamentos. Só ele é o macho que botou o CPFzinho dele. Exatamente. Não é isso a ironiazinha que ele chama de CPFzinho? Pode haver uma desgraça aqui dentro. Ele, o presidente, é o responsável por uma questão estrutural da ilha. Eu só quero dizer o seguinte, tá? Um presidente de um clube não pode, por hipótese alguma, falar isso no seu próprio estádio. 2. Porque se ele está falando isso, está sugerindo que ele está escondendo problemas estruturais do esporte. Porque o esporte tem um laudo do Corpo de Bombeiros para receber 27 mil pessoas. Então, eu estou partindo do princípio que se o Corpo de Bombeiros e outras instituições responsáveis de Pernambuco permitem 27 mil pessoas na Ilha do Retiro, essas 27 mil pessoas não correm risco de vida. Ao contrário do que o Yuri falou. Yuri falou que as pessoas correm risco de vida. Tá? As pessoas podem... Ele botou todo mundo na lama, ele jogou a ilha na lama, ele jogou o Corpo de Bombeiro na lama, ele jogou absolutamente era para medir uma nota. Exatamente, o Corpo de Bombeiro era para medir uma nota, exatamente. Está passando vergonha, a corporação está passando vergonha com uma frase dessa, porque está entrando como conivente. A fala dele sugere que existem problemas de estrutura na Ilha do Retiro que nós não conhecemos. Tá? Ou que o esporte coloca mais gente do que deve. Por que ele falou que o jogo contra o Corinthians, contra o Santos, ficaram perto de ter algo pior? Por quê? Se você só tem
27 mil ingressos a oferecer. Esses 27 mil estão em segurança. Então, Yuri, o Sport pode receber o Flamengo, o Sport pode receber o Palmeiras, o Santos, o Real Madrid, o Barcelona, a seleção brasileira, um show. O Mirassol recebeu São Paulo. Desde que seja respeitada a capacidade oficial do estádio pelos órgãos de segurança. Eu estou errado em chegar nessa conclusão, Cássio? Fred, é óbvio que não. Tem um momento que ele fala que a Ilha do Retiro é um estádio de 88 anos. É o que eu digo. É assim, é realmente falar para absolutamente... ninguém... Eu vou falar uma frase aqui, e absolutamente ninguém tem a menor capacidade de me refutar. Porra, o que tem 88 anos na ilha... a ilha de 37, na verdade, até... Quantos anos já? Até mais do que isso, né? É isso mesmo, 88, né? Aí, o que tem 88 anos na ilha são os primeiros degraus das sociais, pô. Assim, aquilo é que existia em 1937. Aí o cara disse, aí vamos lá. A altura da curva, um pouquinho abaixo daquilo ali é da Copa de 50. Aí ela depois sobe um pouquinho. A arquibancada frontal, ela é construída em 55, mas ela foi reconstruída em 84, porque as cabines eram ali, você tirou as cabines, o clube tirou as cabines, que foi para o lado onde está o outro lado, e refez a arquibancada. As gerais, os dois tobogãs, são de 84. Tem seus 40 anos, mas não são de 37, né? Tipo, ele jogou esse estádio aqui é de 37. Não é de 37. Tipo, um pedaço é de 37. As gerais são de 84. As duas curvas de cadeiras, uma é de 97, que é do Ivan Dessa, outra é de 2007, que é de do B. O setor de cadeiras do Sport é de 84 também. E detalhe, foi reformado agora. Com ele, inclusive, custou 5 milhões de reais. Foi uma reforma até bonita, inclusive, que trocou. Todas as cadeiras foram trocadas, as cadeiras metálicas pelas cadeiras retráteis, que é de modelo arena, os degraus do estádio foram todos refeitos ali. Então, assim, é um estádio naturalmente velho, que tem estruturas internas antigas, isso é óbvio que existe, mas não é um estádio todo assim que o cara pensa, pô, estádio de 37... Aí você olha assim, vou dar um exemplo, São Januário é de 1928, São Januário sim, do jeito que ele é hoje, ele é desde 1928, que é quando era o maior estádio do Brasil ali, quando foi feito ali, os primeiros jogos eram lá, e recebe o Corinthians, recebeu tem algumas semanas, o Vasco Corinthians foi lá. Se o Vasco pede para jogar com o Flamengo, é saber que eles fizeram acordo agora para ser no Maracanã, mas já teve jogo lá também, contra o Santos, onde o Santos até venceu, e vai continuar recebendo. O Alfredo Jaconi recebe, o estádio do Mirassol, o Maião recebe, o do Bragantino, que acabou de ser demolido, e era o estádio ali bem difícil, que era o Marcelo Stefani, era o nome antigo, era o nome novo, Nabi Abichedid, o próprio estádio que estou fazendo provisório, assim. Então, assim, a Ilha do Retiro recebe. Como o Náutico vai jogar a Série B ano que vem, se subir, vai poder jogar em 2027 na Série A. Tem obras de iluminação, vai precisar fazer, de gramado, e provavelmente melhorias no estádio, sem dúvida alguma, como a Ilha do Retiro precisa de melhorias, é óbvio que precisa. Mas ela cabe a esses jogos. O que ela não cabe é entupir a geral de visitante de um jeito que você tem que abrir um outro setor para caber a torcida, porque não tinha lá. O Sport vendeu para visitantes 15% da capacidade do estádio, pô, no jogo contra o Corinthians. Não foi o Corinthians que pediu isso. Foi o Sport que ofereceu para ganhar dinheiro em cima da torcida visitante. E não coube a torcida do Corinthians na geral, teve que abrir um pedaço da curva para acomodar crianças e mulheres e idosos da torcida do Corinthians. Então, para não ter uma desgraça, é só usar a capacidade que cabe em cada setor. Esse é o primeiro ponto para não ter uma desgraça, Yuri, e direção do esporte. Agora, o que aconteceu no jogo do Corinthians é um erro de detalhe. O próprio esporte reconheceu que errou na operação naquilo ali. Então, agora, se ele está se referindo à desgraça do estádio demolir, aí como o Fred falou, aí está botando em xeque a avaliação dos bombeiros, a avaliação, primeiro, para você ter, quando o estádio é liberado, você tem a VCB, você tem, que é dos bombeiros, mas você também tem laudo de engenharia, o engenheiro que assinou tá colocando o nome desse cara na lama, a polícia militar que faz o trabalho. É assim, vigilância sanitária, você precisa de uma série de laudos técnicos para o estádio ser aprovado.
Se esse estádio tá, e detalhe, são laudos anuais. Se todos esses laudos estão válidos até agora, se estão válidos até, se não me engano, até agosto do ano que vem, o dos bombeiros pelo menos, assim, ou a avaliação do bombeiro foi uma merda, assim, ou o presidente simplesmente quis, que é o que parece no fim das contas, se expressando mal do jeito dele, mas quis dar uma justificativa para dizer: o jogo tem que ser na arena. Ponto. Esse jogo tem que ser na arena, e a partir disso, para ser na arena, aí ele joga a Ilha do Retiro num bueiro, porra. Ele jogou o estádio no bueiro para justificar. E detalhe, e é o que a gente falou sempre aqui, e a própria nota do Sport traz a verdade: o Sport já enfrentou o Flamengo 4 vezes na arena, não é um problema jogar na arena lá, não. Como já enfrentou na ilha também, detalhe. E outra, quando começou a enfrentar na arena, não significa que nunca mais enfrentou na ilha, não. Teve jogo na ilha. Em 2017 foi na ilha, por exemplo. Acho que joga 16 e 17. O 16 na arena e 17 na ilha. Aí 18 da primeira divisão volta a ser 21 volta a ser na arena. Então, assim, não tem problema, joga onde puder. Não precisa justificar, não precisa fazer dessa forma. Agora, se o estado tem 27 mil lugares, 10% de 2.700, eu garanto, meu irmão, todos os laudos garantem 2.700 torcedores na geral do placar. Não tem nenhum detalhe, o laudo permite até mais do que isso. Agora, se você libera uma capacidade absurda, aí não tem como não ficar apertado. Mas se o Sport liberar 3 mil, pedaço da curva, 2.700, cabe como sempre coube ali, cabe até mais, na verdade, porque no fim das contas, quando o Sport chegar a 32.500, todos os setores teriam capacidade a mais do que os de arquibancada, não os de cadeira, né? Os de arquibancada teriam um pouco de capacidade a mais do que tem hoje. Você não tem como liberar cadeira a mais do que já tem de cadeira, né? Essa é mais na parte do cimento. Então, cabe. E quando ele fala ainda o último ponto da ilha, que ele ainda pede um papel da imprensa, que ele fala para Antônio Gabriel: vocês, inclusive, vocês têm que impedir, assim, ainda joga para a imprensa esse papel de que esses jogos têm que... Porra. Ele deveria ser o primeiro para dizer: ele não assume os BO dele. Ele não assume o BO dele. Yuri tem que chegar assim. Talvez esse AVCB aqui dos bombeiros está errado, viu? Eu quero ver se ele consegue fazer isso. Dizer: isso aqui está errado. Isso aqui o bombeiro está liberando para 27 mil. Eu estou dizendo a você, pode acontecer uma desgraça. Isso aqui está errado. Não cabe 27 mil pessoas. E ainda tem o último ponto, que é o que o Fred falou. Qualquer presidente adversário, porque o presidente você pressupõe que o cara vai defender o seu clube, né? Assim, é o que eu imagino. Qualquer presidente adversário que queira defender seu clube, o mínimo é dizer: na ilha eu não jogo. Exatamente. Veja o que ele criou, Cássio. Vamos supor. Porra, assim, é um negócio assim que é difícil de entender. Como é que o cara fala... Eu respirei aqui para falar uma bobagem. Como é que o cara fala eu ia falar como é que o cara fala uma bobagem dessa, Fred? Assim, Veja, Cássio, você falou algo que eu fiquei pensando o seguinte: este ano, Sport Flamengo não vale nada para o Sport. Esse ano, qualquer jogo que o Sport ainda tenha não vale nada. Mas vamos supor que o Sport, ano que vem, engrena e chega numa oitava de final de Copa do Brasil e vai receber o Corinthians. Ou na própria Série B, pô. Ou pior, numa Copa do Nordeste, porque aí na Série B, Cássio, não tem uma mobilização de uma torcida adversária para cair na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, Sport e Vitória. Jogo único, sei lá. Não, é porque é de volta agora. Final, Sport e Vitória. Jogo na ilha. O presidente do Vitória vai dizer: a torcida do Vitória tem direito aí ao estádio, a gente tem essa cota de ingressos, e o presidente do clube do Sport está aqui documentado. O presidente do clube do Sport, ele disse que o Sport, a Ilha do Retiro, não oferece segurança se o Sport vender toda a carga de 10% para os adversários. Porque veja só, ele não falou que não oferece segurança se der meio estádio. Ele falou que a Ilha do Retiro não pode mais receber Flamengo, Corinthians e Santos, porque senão corre o risco de haver uma desgraça. Então, ele está dizendo que ele está boicotando a Ilha do Retiro. Cássio, e aí o que é que a gente está vendo na tela aqui? Sabe o que é que a gente está vendo na tela? Postagens nacionais. Esse destaque que a gente está fazendo, essa declaração dele virou uma das 3 manchetes do GE Nacional. Virou Jornal O Dia,
GE Nacional, ESPN, OneFootball e muitas outras. Foi uma declaração que se nacionalizou. Essa declaração foi nacionalizada. E aí Cauê trouxe um ponto aqui, Cássio. Isso foi falado na hora, porque, repito, a gente fala às vezes coisas no ar que depois a gente se arrepende. Se a gente fala num programa gravado, a gente vai dizer, vamos editar. A entrevista teve edições. A entrevista teve edições. Eu até vi um ponto claro quando eu estava escutando. Por quê? Yuri fala sobre o jogo, que é o grande tema, que é ele passa por esse trecho todo. Aí depois a entrevista vai para o assunto Zé Lucas. Quando acaba o assunto Zé Lucas, é 1h13 mais ou menos, 1h13 alguma coisa. Há um pequeno corte, você vai perceber que é um corte, que o repórter pergunta: tem mais alguma coisa para falar de Sport Flamengo? Veja, o assunto já tinha acabado, já tinha se debatido o Zé Lucas, e vem uma pergunta. Por que veio essa pergunta? Para Yuri responder o que ele deveria ter dito desde o começo no tema Sport Flamengo, que foi algo que a gente trouxe aqui no primeiro programa que a gente gravou 1 hora depois que foi noticiado. A gente disse algo que nos foi informado diretamente por pessoas que são ligadas ao esporte. Pessoas que já tinham visto o contrato. A gente recebeu o contrato e recebeu, olha, atenção para um detalhe. Os 30% se restringem aos setores norte superior e norte inferior. A gente, no primeiro programa, 1 hora depois, explicou aqui que o Flamengo, das outras vezes que o Sport negociou, sempre ocupou o norte superior. E que o norte inferior, em alguns jogos, não são em todos, a polícia interdita para que não haja risco de se atirar objetos de cima para baixo. E num desses jogos que estava interditado, deu tanta gente do Flamengo em cima que a polícia achou por bem trazer parte daquele grupo para o setor de baixo que não foi vendido, que estava negociado. Então, o máximo que o Sport está fazendo nessa venda da operação é um setor que estaria fechado, o Sport está vendendo para a torcida do Flamengo. Ponto. Não existiria frase melhor do que essa. Não existiria argumento melhor do que esse para Yuri. O argumento 1 é: precisávamos do dinheiro. Isso. O argumento 2 é: nós não estamos invadindo o espaço da torcida do Sport. A gente está negociando um espaço que estaria fechado. 3. Todas as garantias, os 10 mil check-ins estão para o Sport. E Yuri, ao que parece, esqueceu de dizer isso. E a entrevista volta para o tema para ele dizer o deverzinho de casa que ele não disse. O caderninho, abriu o caderninho para dizer. O caderninho. Alguém falou, Yuri, esqueceu de falar o mais importante, pô. Volta lá. Ele voltou. Mas a desgraça ficou. A desgraça que eu estou dizendo aqui é justamente entre aspas. A frase que ele fala de que pode haver uma desgraça na Ilha do Retiro, que compromete o clube, que compromete, tá, ele mesmo, porque a revolta é gigantesca, e que gera mais um dano moral na torcida do Sport muito grande. Depois dessa frase dele, muito se falou dessa questão de ter gasto 10 milhões. E aí, dentro da matéria do GE, eu vou pedir que Márcio passe 2 slides. A matéria do GE termina com a nota oficial do Sport. Repito, eu estou citando a matéria do GE porque, para não dizer que é tudo 45 minutos, que percebe, eu estou fazendo questão de citar o Globo Esporte, tá? Nota oficial. Porque a matéria, Cássio, quando ela vai ao ar, ela faz a relação direta. A gente já leu aqui a matéria, tá? Volta um slide, Márcio, por favor. A matéria, já no intertítulo, ela diz, tá? Casa do Leão passou por reforma estrutural há 1 ano. A matéria faz a relação. Então, Márcio, pode voltar para a tela para a gente ler a nota oficial do Sport. Nota oficial do Sport, Cássio. O Sport Clube do Recife esclarece sobre as intervenções realizadas na Ilha do Retiro no ano passado, mencionadas nesse texto. Não foram feitas obras estruturais de aumento da capacidade, e sim a troca de gramado, a construção de uma nova subestação de energia, a troca do sistema de iluminação
uma obrigatoriedade para a disputa da Série A, além de melhorias em banheiros e ajuste de algumas saídas de emergência a pedido do Corpo de Bombeiros. Então teve melhorias estruturais. Exatamente. Primeiro ponto. Se melhorou saídas de emergência, aumentou a segurança do estádio. E banheiros. Assim. E banheiros também foi uma obra estrutural. Nas sociais, por exemplo, você mudou todo aquele piso que foi ampliado, foi nivelado. Foi colocado grade de ferro nas saídas do estádio, foi colocado corrimão em todas as escadas do clube que foram dobrados, as escadinhas foram dobradas de tamanho. Houve pintura de sinalização. A questão é que o Sport fez várias obras e mesmo assim, tanto é que aumentou a capacidade. Como é que aconteceu esse milagre aqui? Foi pedido por favor, que aumentou a capacidade agora esse ano? Por favor, bombeiro, aumenta a capacidade? Ou será que fez alguma obra estrutural, alguma obra de segurança para melhorar? Então, assim, nota é nota, né, Fred? É a nota, pô. Não, mas é o que é que eu quero, porque eu trouxe a nota também, Cássio. Veja, a nota foi defender a frase de Romão. Poderia ter vindo a nota para dizer, o presidente se expressou de forma equivocada, a Ilha do Retiro... Veja só, a gente está vivendo um momento que é o seguinte, o clube precisa esclarecer urgentemente, nos próximos dias, que a Ilha do Retiro pode receber 27 mil pessoas contra o Mirassol. Porque o presidente afirmou que em jogos contra Flamengo, Corinthians e Santos, a ilha está passível de uma desgraça. Eu repito, o Sport não pode colocar mais do que 27 mil pessoas, seja contra o América do Recife, seja contra o Flamengo. Isso. Então são 27 mil pessoas. 27 mil é 27 mil, porra. Ponto. Então é o seguinte, se resolver todo mundo em 27 mil contra o Mirassol, não pode então, né, Cássio? O torcedor vai se sentir inseguro. Fred, eu vou falar pela segunda vez nessa live aqui. Porque você é um cara bom. Você ainda busca lógica. O seu problema, Fred, é que você ainda tenta encontrar lógica. Eu já larguei. Não existe lógica, não, pô. Você tenta encontrar uma lógica nessas falas para dizer, tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido. E não tem. Tem que aceitar que não tem. Assim... Detalhe, você mesmo trouxe o que deve ter acontecido de a empolgação para justificar a venda da operação e acabou entrando por um caminho sem fim ali, que foi jogar o próprio estádio na lama. Assim, diminuir o clube, diminuir a torcida, diminuir, assim, sempre dessa forma. Então, buscar ainda o sentido, eu dou os parabéns, eu larguei, eu não consigo... Veja, são alguns anos escutando muita coisa abaixo. Assim, infelizmente, não é um presente que se expressa tão bem, pô. Acontece, assim. Infelizmente, até, não é que se expressa tão bem. Sempre eu tô sendo até elogioso, assim, acho que de forma direta, já que tá meio aqui, já tá tarde também, se expressa muito mal. De vez em quando se expressa mal, porque se expressa mal, e talvez porque não seja assim, a figura do gestor, ele preza tanto por isso, que acaba sendo menos esporte do que a torcida do esporte queria. Só que nesse caso, eu não consigo imaginar nenhum gestor pegando essa fábrica aqui vai cair. Assim, a gente não, se a gente continuar trabalhando aqui, vai cair. Um CEO sem coração pelo clube, pensando só no dinheiro, diria isso. Pronto, vamos lá. Uma SAF. O CEO de uma SAF diria isso? Ninguém. Isso que aconteceu nessa entrevista. Por isso que eu tratei como catástrofe. A gente precisa aceitar que a gente viu... Infelizmente, o esporte de Yuri Romão ele proporcionou algumas coisas inéditas. Uma delas foi um treinador falar que já deveria ter sido demitido. Nunca vou me esquecer disso. Eu nunca vou me esquecer que Anderson Moreira disse que deveria ter sido demitido já. Assim, de vez em quando, e essa entrevista que foi uma catástrofe. Uma entrevista que seria depois de meses, o presidente vai lá e fala para de repente suavizar um pouco a sua imagem, para tentar conter um momento de muita agonia dentro desse caldeirão que virou essa campanha do esporte. Mas, caramba, assim,
ele fala, eu repito a coisa que eu falei lá no começo, mas já que ele está falando do corte, mas trazendo para cá, que foi lá quando estava avaliando esporte internacional esporte, que ele diz que a Ilha do Retiro não comporta mais, que ele nem fala jogos do Corinthians, jogos do Flamengo e do Santos, né? Não é esporte e Corinthians, não, até a forma de falar. Mas enfim, mas ok, pode ser um jeito de falar. E o esporte não comporta um dirigente assim, porra. E tem mais um ano. Assim, nesse momento eu digo, eu já estou assim, sendo, infelizmente, tem um ano. Vai de repente sobe como campeão da Série B e ganha a Copa do... Assim mesmo, se isso acontecer, é contra todos os prognósticos desses anos de Yuri Romão à frente. O Yuri Romão, do futebol de 21 para cá, não indica que vai ter uma reviravolta dessa. Se acontecer, todo mundo vai achar maravilhoso. Mas assim, o Yuri Romão de 21, 22, 23, 24 e 25 não indica que 2026 finalmente vai ser um ano maravilhoso para o esporte. Imagina. O que indica é que vai ser mais um ano de uma agonia. Assim, a presidência atual do esporte, assim, tendo como lastro essas benfeitorias da parte burocrática, que ainda estão meio travadas, repito, a RJ está travada, essa falta de dinheiro assusta para pagar os financiamentos, como é que o esporte não pode atrasar, porque se você atrasa, você perde os financiamentos, como o esporte já perdeu algumas vezes. Tomara que nada disso aconteça. Tomara que pague a RJ como se prevê para zerar toda a dívida trabalhista, que seria um ganho gigantesco para o esporte, e aí sim seria algo muito positivo para que o esporte conseguisse fazer isso, conseguir pagar os financiamentos para zerar essa dívida tributária, tudo bem. Mas essa outra parte tá muito pesada, essa outra parte de Yuri Romão. Ela tá muito pesada para o esporte. Assim, já assim, virou até piada. A pior notícia é sempre a próxima. Não existe nada que suavize. É quando o esporte ganhou o jogo ali do Corinthians, renovou o Carioca. Assim, aí perdeu um joguinho, renovou. Assim, não dá trégua. A gestão atual, ela tá. E eu imagino que os caras tentem acertar, tá? Eu sempre passo. Os caras tentam acertar, mas infelizmente isso não está acontecendo. Eu dou essa chance. Eu acho que o Yuri tenta acertar todos os dias, que Rafael Campos, que Guilherme Falcão tentava acertar todos os dias. Mas vendo de fora e do que dá para acompanhar, isso não está acontecendo. O que está acontecendo é justamente o contrário. É um erro e vai escalonando assim. Então, nesse momento, eu acho que ele vai terminar, ele foi eleito democraticamente, reeleito, na verdade, então ele vai até dezembro de 26, e é do jogo. Mas, assim como a Ilha do Retiro não comporta grandes jogos, o esporte, nesse momento, não comporta Yuri Romão. Assim, não comporta. Ele vai terminar porque, para ele, pensando nele, eu acho que ele está até certo. Pô. Se ele sobe, ele dá uma suavizada gigantesca na imagem dele. Mas se isso não fosse algo que fosse irrelevante para o esporte, você deixa para Yuri Romão é relevante, mas para o esporte é irrelevante se ele vai ou não vai, ou vai suavizar a imagem dele. Nesse momento o esporte precisa de outra coisa. Assim, enfim. E Cássio e Fred, e imagina dentro da estratégia que foi traçada, porque foi uma estratégia política de primeiro você escolhe fazer uma reunião com alguns ex-presidentes que com certeza isso é dentro da estratégia. E depois a gente precisa falar para o público. Escolhe aí um veículo de comunicação. Isso foi orquestrado. Com certeza. Claro. Orquestrado. Imagina os caras que sentaram com o Yuri, escutaram depois a entrevista. Imagina. Meu Deus do céu. Imagina os caras depois de... Se alguém ali conseguiu, depois de tudo que ele falou, vamos ver depois da entrevista. Meu amigo, o cara vai se sentir um idiota. Porque, peraí, meu amigo, eu não consigo me sentir representado por um presidente que consegue esculhambar o clube para o Brasil todo. Que torna o clube, o estádio, o orgulho do clube, do torcedor, algo que pode cair a qualquer momento. Porque no final do ano, se o Grêmio estiver lá no desespero para não cair, último jogo, última rodada, que você tem todo mundo no mesmo horário. Olha assim, jogo lá não. E aí? E a confusão? A confusão que o Yuri vai ter armado no Campeonato Brasileiro. Aí anuncia, Cauê, um retrofit que vai dar uma melhoradinha aqui e tal, e a capacidade vai para 35 mil pessoas. Vai demolir o clube inteiro, que eu fiz esse vídeo com o Fred. Tipo,
não sobra absolutamente nada. A única coisa que sobra, porque não tem como, que é só aquela início da sede que está tombada, né? Já virou patrimônio, você não tem como mudar. Assim como a do Náutico também. A entrada do Náutico também não pode, aquele casarão bonito e tal. Tipo, o resto do clube inteiro é demolido, é reconstruído. O estádio não, o estádio é dando uma reformadinha, tanto que não consegue nem completar o dente ali por causa dos prédios, e a capacidade subiria para 35 mil pessoas. E outra, que o recado fique bem dado. Hoje, muito provavelmente, essa página virada de Yuri neste ano só acontece se aquelas pessoas que estiveram ao lado dele, lá atrás, pressionarem. Porque de outra maneira não vai. Ele não vai ser destituído pelo conselho do clube. Não vai. Então só há esse caminho. Não, é isso que eu tô falando. É torcer para dar certo aí em 2026. Eu acho que a vontade dele, ele não vai. Pelo que está se conduzindo, ele não vai. Vai até 2026. É torcer para dar certo. Ele vai até 2026, mas Cauê tá certo. A única esperança é a porta se abrir e mais pessoas que hoje não estão dentro da gestão passarem a ter voz e poder dentro da gestão. Que Yuri aceite ser menos decisivo para todos os processos. Porque ele dizia que queria ser, né? O que ele dizia que queria ser. Exatamente, é fazer o que ele dizia que queria ser. E aí, obviamente, a gente está falando, Cauê, numa linguagem muito clara política, porque ele próprio cita o grupo, que é o grupo que ele sempre fez parte. Ele próprio cita do B como sempre fazendo parte. Sim. Até a ruptura do ano passado. Porque ele também não tem diálogo com outros grupos. E cá entre nós, mal existem outros grupos hoje. Isso. Mal existem outros grupos hoje. Existe uma oposição, uma nova linha de oposição, que é essa que faz ataques mais pesados a ele, que não conseguiu ainda se viabilizar como um grupo com peso político e moral estruturado. Não tem ainda. Não tem ainda. Tá? E o próprio Yuri até tem razão, como eu já falei nesse programa. Porra, colocar um carro de som para constranger o cara na própria casa, isso não existe. Yuri tem família, Yuri tem pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. E todas as críticas que a gente faz, não existe nada, não existe nem denúncia, tá? Que coloque em xeque a condução do clube. Todas as críticas que eu fiz até hoje, tomara Deus aqui, que até, a gente fala tanto aqui, horas e horas, só já está em 4 horas, mas todas as críticas que eu fiz até hoje é de Yuri. Sabe, por tu falas que ele tem um instituto, não sabia nem disso. Todas as críticas que eu fiz até hoje sobre Yuri Romão é Yuri Romão como presidente do Esporte Clube do Recife. Ponto. Exatamente. Isso. E ele, como presidente do Esporte Clube do Recife, ele não é nem perto do que ele acha que é. Exatamente. Minha crítica é só essa. Yuri Romão, como qualquer outra coisa que ele faça na vida dele, como pessoa de família, enfim, nada disso me interessa. Assim, dentro desse contexto. E a perseguição a Yuri Romão para além só poderia existir se houvesse algo. Exatamente. Em que ele tivesse uma conduta ilegal, uma conduta irregular. Exatamente. E como não existe, não tem como falar absolutamente nada disso. É só como presidente nunca se falou nada contra isso. Exatamente. E como presidente do esporte, ele se acha um salvador da pátria, um salvador do esporte, e eu acho que não é assim. Eu acho que repito, hoje hoje ele está deixando o esporte, na minha opinião, ele está deixando o esporte menor do que ele pegou. Ele ajeitou algumas coisas, mas assim, a moral do esporte é menor. Assim, virou um clube de segunda divisão, é um clube que agora tem um estádio reconhecidamente merda, assim, perigoso. Um estádio perigoso. Um estádio assim, perigoso. Com um futuro incerto em relação às finanças, apesar do bom gestor. Então, assim, ele tá salvo um 26 espetacular aí, tomara que passe o Cometa Halley, embora o último foi 86, vai demorar para passar de novo. Mas, enfim, tirando isso aí, ele está entregando esporte menor. E a minha crítica sempre foi nesse ponto. Tomara que... Eu não sei, acho que ele não escuta nada que a gente fala, não, mas, enfim, se um dia ele tiver acesso, que ele entenda dessa forma. Então, Cássio, Yuri Romão, como presidente do esporte, não está sendo a melhor coisa do mundo, não. Eu gostei da conclusão leve, né?
Não, mas eu tô. Veja, eu falo aqui, aí. Veja, o que eu já. Na hora da escolha das palavras, aí aí vem nenhuma, né? Na escolha da palavra, que o irmão. Vê qualquer coisa, pronto. Mas veja, feio. não. Veja, feio. Não vou perder. Fui educado a noite, tô 4 horas aqui, fui educado a noite todinha. Critiquei, mas fui educado. Eu acho um trabalho. mas é isso aí. Cássio, queria só pontuar que essa entrevista foi ao ar na sexta-feira, tá? Estamos na madrugada de domingo para segunda. Tu vai dizer que se tu me falar que saiu uma entrevista que ele falou outra coisa agora, não é possível. Não, pelo contrário, Cássio. Sim. Eu estou dizendo o seguinte: essa declaração foi dada na sexta-feira, foi publicada na sexta-feira, repercutiu de forma nacional e gigantesca no sábado. Passou que ele tenha consciência inteiro, disso, tá? Passou o domingo inteiro, tá? Passou o domingo inteiro. E nem ele voltou atrás, nem o clube se posicionou. Eu espero que nessa segunda-feira. Todo mundo vê. A desgraça literalmente. Cara, o Fred é muito bom. Eu tô dizendo, Fred não aceita. Fred realmente não aceita que as pessoas podem simplesmente ser assim, não, pô. Eu não aceito. Eu realmente não, eu tenho é bom aceitar. É bom aceitar, Fred. Assim. Não, mas aí. Eu não aceito que ele não está arrependido. Eu não aceito que ele não está preocupado. É isso. O que Cássio está dizendo é o seguinte. É alguém tomar a caneta do cara e dizer, deixa que eu vou escrever, sabe? Deixa que eu vou escrever, vou mandar sabe, Cauê? Cauê, é isso. Veja só, Cássio tocou no ponto. Eu não consigo acreditar que o Yuri Romão não está, nesse momento, preocupado, chateado, arrependido de ter dito isso. Ou não tá achando possível, que todo mundo entendeu errado o que ele quis dizer. Exatamente, não é possível que nesse momento ele está dizendo eu falei a verdade e as pessoas não estavam preparadas para ouvir. É por isso. E aí não é possível que tenha 2, 3 pessoas dizendo a ele, não, presidente, é isso mesmo, você está certo, você está certo. Não é possível. Porque ainda que ele ache que ele esteja certo, a repercussão obriga ele, mesmo que ele ache que ele esteja certo, obriga ele a refazer a frase. Obriga ele a encontrar um outro destino e um outro sentido para as palavras que ele disse. Ou simplesmente dizer que se expressou errado. É tão simples. Assim, é claro que se ele chegar e disser que só se expressou errado, vai precisar de um complemento. E eu não faço a menor ideia, Cauê, de como é justificar essa ré. Como seria essa ré aí, né? Eu não faço a menor ideia. Meu diploma assim, para até certo ponto, não dá não. Eu acho que a única forma seria eu dizer o seguinte: a forma na qual eu abri aqui esse programa. Eu estava numa situação. Esse tema é um tema que se tornou muito delicado para mim, é um tema que me desgastou muito, e no afã de justificar, eu acabei trazendo argumentos que iriam no sentido único, que tinham como único objetivo justificar a venda da operação do jogo. Eu estava meio cego naquele momento e tudo o que eu quis dizer foi só para justificar a venda da operação de jogo. Mas eu acabei falando algo pior do que a venda da operação de jogo. Eu acabei comprometendo um estádio que faz parte do patrimônio do clube e que, por mais que eu tenha dito que esse estádio não pode receber certo tipo de jogos, o clube precisa receber jogos nesse estádio, a torcida quer que o clube jogue nesse estádio, e esse estádio faz parte da história do clube. Tá? Acho que está reprovado ainda. Está reprovado ainda. Não tem como passar. Se ele for inteligente, ele pega a Fred aí, manda fazer um deepfake em Fred e pronto. Porque assim... E está resolvido. É muito difícil. É muito difícil. É muito... Ele não tem como a ré não ser uma ré. Assim... baixando a cabeça uma vez, assim. Porque a falsa meia-culpa que permeou boa parte dessa entrevista, porque a meia-culpa, o que é que eu chamo de falsa meia-culpa? Para deixar. Não é que eu estou dizendo que ele está sendo falso no que ele diz. É que ele minimiza demais a proporção do que foi errado e a consequência do que foi errado. Fred, tanto que ele diz, um trecho da entrevista que foi destacado aí, que a remontada do time no segundo semestre tá ok, foi excelente, porque agora tá certo.
Ou seja, ele escanteia tudo, ele limpa, e por isso que o 2026 está em risco. Porque ele acha que o que aconteceu agora está certo. Não há erros mais. Tudo foi consertado. Então, se tudo foi consertado por ele, por isso que ele minimiza 60 milhões. Porque tudo foi consertado. Tudo foi colocado, que é o termo que ele usa. Tudo que foi colocado nos trilhos. Então, para ele, passou. A borracha foi lá, passou o leak paper. E aqui, ó, tá escrevendo uma nova história. E essa nova história está correta. E nessa nova história, 60 milhões, quando virar a página do ano, vão ser apagados, não sei como. 60 mais 20, mais 10, mais 60. Porque ele vai apagar os 60 milhões com leak paper quando cair o dinheiro da venda de Zé Lucas. Que ele só se salva assim. O Sport só se salva com essa venda de Zé Lucas. Como foi com Pedro Lima? Tirando aqueles 40 milhões, o Sport vendeu por 60, teve direito a 42, né? Tirando aqueles 42 milhões, mas beleza, poderia ter vendido jogadores, mas enfim, foi uma receita extraordinária, tanto que foi a maior do Nordeste naquele momento e muito acima do que o Sport já tinha feito. Tirando aquilo ali, como é que fecharia qualquer conta do Sport ali? Ali foi agora. E tem uns 14zinho ainda, né, Cássio? Aquela conta que a gente fez. Final do ano, né? Cai 14, né? Aquela continha que a gente fez. 16,8. Não era, 16,8. Vai ajudar a fechar essa conta aí do prejuízo. Isso é a questão do fluxo de caixa. A questão é que não dá para ficar pagando prometendo salário para pagar só quando chegar o depósito de uma venda dessa. Né? Você tem que se planejar realmente mês a mês aí. E aí, o fluxo de caixa acabou não funcionando tão bem, então. É isso. Grande abraço, boa noite. Valeu, galera. Tchau, tchau.